Assinale a opção que apresenta uma proposição correta sobre ergonomia e condições de trabalho de um profissional. E aí, aqui, se a gente for ler as afirmações, vocês vão reparar que são trechos tirados da NR17. Então, novamente, a gente está reforçando a necessidade de decorar essa norma para questões de concurso. Então, letra A. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem ter assentos sempre da mesma densidade. Não, né? Não necessariamente, né? Essa densidade ela pode ser adaptada e isso nem aparece na norma, né? É proibida a distinção entre homens e mulheres no tocante ao peso máximo das cargas transportadas? Pelo contrário, a gente viu que para o caso de mulheres e jovens, a carga tem que ser menor do que aquela que é para o caso dos homens. O empregador pode promover um sistema de avaliação de produtividade dos trabalhadores envolvidos em atividades de digitação? A norma diz claramente que não pode fazer isso. Você não pode dar nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de vantagem, por exemplo, bonificação, né, de salário, baseado em atividades relacionadas à digitação, né? O número de teclas que ele é capaz de pressionar por segundo. D. Cabe ao empregador realizar análise ergonômica do trabalho de acordo com as condições de trabalho. De fato, está logo no início da norma. Cabe ao empregador. A gente já vai ver. E nos locais de trabalho que exijam concentração, o nível de ruído aceitável para efeitos de conforto será no mínimo de 30 dB. Não existe ruído mínimo, né? A norma estabelece um ruído máximo que está numa outra norma, né, concedida pelo Inmetro, e que também tem níveis de ruído que a própria norma estabelece, caso essa norma do Inmetro não tenha as atividades correlacionadas. Bem, vamos à norma, né? Então a gente sabe que a A está errada, né? Porque a gente não está nem na norma isso, né? Mas na prática é aconselhável ter cadeiras com densidade diferentes. Tarefas que eles exigem longo período sentado devem ser alternadas com outras que permitam ficar em pé ou andando. Alguns postos de trabalho permitem alternar essas duas posturas, usando cadeiras mais altas com apoios para os pés na posição sentada. Então, justamente para você evitar aquela fadiga devido ao esforço de um trabalho estático, tá? A B está errada, se a gente for lá na norma. Quando mulheres trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de cargas, o peso máximo destas cargas deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os homens, para não comprometer sua saúde ou sua segurança. A C também está errada. Nas atividades de processamento eletrônico de dados, deve-se, salvo o disposto em convenções de acordos coletivos, observar o seguinte: o empregador não deve promover qualquer sistema de avaliação dos trabalhadores envolvidos nas atividades de digitação, baseado no número individual de toques sobre o teclado, inclusive o automatizado para efeito de remuneração e vantagem de qualquer espécie. Então a norma proíbe. E a D está correta por quê? Para avaliar, olha lá do início, 17.1.2. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma, né, abordar no mínimo as condições de trabalho conforme estabelecidos nessa norma regulamentadora. Então a letra D é a alternativa correta. A E está errada porque não existe, né, um problema relacionado ao mínimo, né, e sim ao máximo. Portanto, a resposta correta, né, assinale a opção que apresenta uma proposição correta sobre ergonomia e condições de trabalho de um profissional. Letra D. Cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho de acordo com as condições de trabalho. Bom, então nos vemos no próximo vídeo. Valeu!